Paz do Senhor, irmãos. Lá em Marcos 16:15, Jesus, ele diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E no 19 ele diz assim: Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra do Pai, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém e amém. Por essa palavra tão tremenda. Então eu estava meditando nessa palavra. Primeiro Jesus diz para que nós possamos pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. E depois ele diz que vai confirmar, né? E ele confirma as pregações, aqueles que vão seguir, que vão fazer o caminho, que são os sinais e maravilhas, que os demônios são expulsos, falarão novas línguas, se pegarem serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e se imporem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Então Jesus, ele diz essa palavra, que se nós pregarmos o evangelho, muitos serão alcançados, serão tocados, serão salvos, e muitos que estiverem endemoniados, os demônios serão expulsos. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Se comer alguma coisa, não lhes fará dano algum. E se estiver enfermo, imporão as mãos e eles serão curados. Agora, a pergunta que não quer calar: por que então que nós não fazemos isso? Hoje é raro você vê isso nas igrejas, você vê isso entre os homens de Deus, acontecer estas coisas. Hoje numa igreja, você não vê milagre. Eu falo igrejas em geral, né? Você não vê milagres, você não vê demônios sendo expulsos, você vê as pessoas doentes, com enfermidades que vão pela vida toda, e muitos morrem por essas enfermidades. Não que a gente não vai ficar doente, não que a gente não vai ter enfermidades, né? Não que a gente não vai ter provações, privações. Mas Jesus disse se crer. Então, o que me faz pensar? Que nós não cremos, que nós não temos fé para acreditar que Jesus, ele disse isso, que foi Jesus que disse, e a minha Bíblia está em vermelho. Então, ou Jesus está mentindo, ou nós não temos fé. A igreja de hoje não é como a igreja de antigamente. A igreja, ela mudou e muito. E nós seguimos as igrejas. Eu e você seguimos as igrejas. Então, hoje, se você for numa igreja e o pastor estiver pregando, você dá um glória a Deus, dá um brado, dá um grito, as pessoas, eita, acha estranho, nossa, tem algum crente aqui, né? Então, quando eu falo isso, eu falo das igrejas em geral, seja crente, católica, evangélica, não importa. Se tem ali o nome de Jesus, se está profetizando o nome de Jesus, se está pregando a palavra, tem que haver cura, tem que haver libertação, tem que haver salvação, tem que ter os demônios serem expulsos, ou todos que estão nas igrejas em geral estão salvos? Todos receberam o Espírito Santo, ninguém tem demônio. Coitado dos demônios, ficaram desempregados, né? Os demônios de hoje não é como os demônios de antigamente. Então, eu queria que você meditasse nisso, porque eu também estou preocupado com isso, eu também quero meditar nisso. Então compartilhe esse vídeo, em nome de Jesus Cristo, amém?